A casa própria ainda é o sonho de muitos brasileiros. Mas muita gente está longe de realizar esse desejo e precisa conviver com a dura realidade do aluguel. Um compromisso que pesa no orçamento e ainda gera dúvidas a respeito de contratos, tanto por parte de inquilinos quanto de proprietários. O Brasil possui uma lei específica que está em vigor desde novembro de 2010 e que tem como objetivo evitar conflitos nas relações entre o locador, o inquilino e o fiador. No Revista da Cidade, você vai saber agora que regras são essas. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida a esse respeito, você pode mandar pergunta para a gente no revistadacidade@tvgazeta.com.br. Estou recebendo aqui no estúdio, para esclarecer mais a respeito desse assunto, a Renata Reis, ela que é advogada e supervisora de assuntos financeiros e habitação do Procon aqui de São Paulo. Seja bem-vinda ao Revista da Cidade. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vamos falar desse assunto que muitas vezes gera tanto mal-estar entre o proprietário e a pessoa que está alocando este imóvel. Uma delas é justamente a questão do dinheiro que a gente precisa ter, né, para deixar como garantia, né? As garantias que o proprietário quer, né? Quais garantias que o inquilino pode exigir? Na verdade, o proprietário, quando faz a locação, ele pode exigir um depósito, que a gente chama de caução. Geralmente, ela não pode exceder 3 aluguéis, né? Pode também haver aí a solicitação de um seguro-fiança, que substitui essa caução. Ou então, a velha modalidade, que é a questão do fiador. Existe ainda uma quarta modalidade, que é muito pouco praticada no mercado, que é a cessão de fundos de investimento. Normalmente, eles oferecem um título de capitalização. Mas é muito importante que o consumidor, ou no caso o inquilino, verifique realmente a modalidade mais adequada aí ao seu sistema e como funcionam essas modalidades de cobertura em caso de falta de pagamento, em caso de ações de despejo. Tá, porque o fiador realmente é uma coisa muito difícil de conseguir, ainda mais hoje em dia, né? Você acredita que ele está saindo fora de moda porque, como é difícil de conseguir, a gente hoje tem opções no mercado para conseguir dar essa garantia para o inquilino? O fiador está deixando de ser uma boa opção hoje em dia? Sempre foi uma opção mais difícil de ser praticada. Apesar das alterações da lei, onde há agora uma maior segurança para o fiador, quando há alteração, por exemplo, quando morre o inquilino principal, ele tem a oportunidade de abrir mão daquela garantia, de se desobrigar daquele tipo de contrato, mas ainda realmente é uma modalidade muito pouco praticada porque ela é pautada na confiança. É sempre mais fácil hoje o consumidor realmente tentar, o inquilino, prestar essa garantia através do depósito, que é um valor que tem que ser inclusive depositado em poupança, e se não houver utilização, ou seja, se o inquilino não deixou de atrasar, se ele pagou em dia o aluguel, se não há necessidade de reparos, esse valor tem que ser devolvido mediante correção da poupança no final do contrato. Certo. E esse dinheiro, ele é proporcional ao valor do aluguel ou ao valor do imóvel? Como é que é calculado esse dinheiro do calção? Existe apenas um limitador, ele não pode ser superior a 3 vezes o valor do aluguel. Mas as partes podem agregar, podem convencionar um valor diferenciado quando dá assinatura do contrato. E além de ser usado para, no caso de atraso de pagamento do aluguel, ele pode ser usado para outros fins também? Ele pode ser utilizado quando existem, por exemplo, alguns danos no imóvel que não são reparados pelo inquilino. Aí o locador, o proprietário, pode se utilizar desses valores para sanear esses defeitos. Mas é muito importante que o consumidor, no caso o inquilino, ele seja notificado da existência de tal defeito, para que ele tenha a oportunidade de sanar ou até mesmo pagar o valor em atraso, para que não seja utilizado o depósito ou a caução. E ele também pode utilizar, se no caso não dispor do dinheiro para fazer esse depósito antecipado, de algum bem que ele possui, por exemplo, um carro ou alguma coisa assim? Esse tipo de caução é dada como depósito, né? Você pode conceder esse valor, qualquer bem, digamos, né, de propriedade do inquilino pode ser cedido também como garantia, não é usual. A preferência sempre foi por valor em espécie, em dinheiro, mas isso pode também ser convencionado com o dono do imóvel. Certo. Agora, o proprietário também tem uma série de deveres aí para com o inquilino, né? E um deles é entregar o imóvel em total condição de uso, né? Isso. São várias obrigações que são garantidas pela lei, que têm que ser observadas pelo dono do imóvel, como entregar o imóvel em perfeito estado, informar para o inquilino os valores que estão sendo cobrados como acessórios, como o imposto, água, luz. O inquilino tem o direito de receber o valor original cobrado pela concessionária de água, de luz, de energia,
alergia. O imóvel tem que ser entregue em perfeito estado. No caso de aparecimento de algum defeito que é anterior à locação, é uma obrigação realmente do dono do imóvel sanear esse defeito. E no caso de condomínio, o inquilino só é responsável pelas despesas ordinárias, que são muito relativas à manutenção e conservação do imóvel. As extraordinárias, como fundo de reserva, valores para rescisão em período anterior à locação, são todos de responsabilidade do dono do imóvel. E se o condomínio também está fazendo um rateio para compra de algum bem durável, por exemplo, também é de responsabilidade do proprietário? Sim, todos os bens que vão integrar o imóvel, que vão valorizar o imóvel, vão agregar valores, são realmente de responsabilidade do dono do imóvel, não pode ser repassados ao inquilino. Tá. E as taxas, como você comentou agora, claro, o condomínio é de responsabilidade do inquilino. Agora, no caso, IPTU, taxas condominiais, todas essas passam a ser do inquilino. É muito importante que no ato do contrato, a lei é muito clara. Esses valores que a gente chama de acessórios, como IPTU, valores de condomínio, são valores que geralmente podem ser custeados pelo dono do imóvel. Entretanto, no ato do contrato é que se vai se estabelecer de quem é essa obrigação. Se o contrato dispuser nesse sentido, realmente é o inquilino que vai ter que arcar com esses valores. Uma questão também que causa muitas dúvidas e muito conflito entre inquilino e também o proprietário é quem conserta o que dentro do imóvel, né? Por exemplo, quebrou ali o tampo do vaso sanitário, ou então deu uma rachadura na parede. O que é dever do inquilino e o que é dever de quem está, do dono do imóvel? Todos os reparos que são referentes à estrutura são de responsabilidade do dono do imóvel. Pintura de fachadas, tudo que vai englobar, agregar valor ao imóvel é sempre do dono do imóvel. Agora, despesas rotineiras, de acordo, que são mais referentes à ao uso do bem, digamos assim, do dia a dia, são do inquilino. Certo. Bom, realmente, como a gente comentou logo no começo aqui do nosso bate-papo, conhecer a lei é o mais importante para evitar esse tipo de conflito, que a partir do momento que você sabe quais são os seus deveres e os seus direitos, você pode cobrar, e o que é dever, você vai lá e faz sem reclamar. Não é verdade? E quem pode ajudar muitas vezes a essa relação a ficar mais leve é a própria imobiliária, né? Que muitas vezes intermedia esse tipo de relação, né? E que também contam com profissionais para ajudar nessa relação, não é? Sem dúvida. A imobiliária é um prestador de serviço, que ela presta serviços não só para o dono do imóvel, como também para o inquilino. Ela tem essa responsabilidade legal de passar informações, tirar dúvidas, fazer essa integração entre as partes para que haja aí uma solução de todas as pendências, de todos os problemas apresentados. Tá certo. Deixa eu agradecer então Renata Reis, que é supervisora dos assuntos financeiros e também de habitação do Procon aqui de São Paulo. Vou deixar o serviço, claro, o site para qualquer consulta que você quiser a respeito do direito do consumidor e também os direitos habitacionais, estão todos lá, tá bom? www.procon, claro com N, .sp.gov.br, procon.sp.gov.br. Muito obrigada, tá convidada a voltar ao nosso programa. O espaço é todo de vocês. Obrigada, viu, Renata? Até!